Olá, a gente está aqui para falar sobre jornada do cliente, que é simplesmente você desenhar a melhor forma, a melhor estrutura para a tua empresa, para atender o teu cliente, e nada melhor do que trazer uma especialista, uma expert aqui de anos de carreira nessa área, que tem uma autoridade enorme no mercado sobre isso, que é a Raquel Ramos. Raquel, bem-vinda, obrigada pelo aceite do convite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, apresentasse a tua história com o sucesso do cliente, como que você entrou nessa profissão, né? E como que foi a tua jornada, a tua trajetória profissional até aqui. Bacana. Bom, depois dessa apresentação eu tenho até vergonha, né, de falar qualquer coisa, mas é verdade, é um tema que eu gosto bastante. Estou há alguns anos já trabalhando no mercado de tecnologia, mas originalmente eu sou socióloga, né? E eu acho que sempre me interessou muito o comportamento humano. E eu acho que CS, CX, no geral, ele é muito em torno disso, né? Ele fala muito sobre tendências, sobre padrões, e eu acho que tem tudo a ver, e eu me encontrei muito nessa profissão, né? Hoje trabalho na AutoQI, sou a VP de Customer, e sou responsável pelas áreas de Customer Success e Customer Experience. Bom, de um mercado de construção civil que você imagina, né? Tem muitos perfis ali dentro, nós temos várias soluções. Acho que vai ser legal esse bate-papo aqui. Eu acho que vai ser bom mesmo a gente falar aqui sobre cliente. Mas eu vou começar falando e perguntando, porque assim, a jornada do cliente, pela ótica das empresas, e aqui também a gente pode colocar não só empresas grandes, estruturadas de tecnologia, mas escritórios também, empresas no geral, elas ainda enxergam o setor jornada do cliente de uma forma muito linear. Então, como que você vê o que já evoluiu até aqui e o que você vê como uma evolução do mercado daqui para frente, nesse sentido de jornada do cliente? Porque eu vejo assim, vou trazer uma linha que eu vejo, é muito padronizado e eu acho que ainda não está personalizado para cada tipo de cliente. Ainda é aquela história do faz, mas daí pede um feedback e esse é a atenção que é dada ao cliente depois da entrega. Então, eu queria que você explicasse como que você enxerga essa linearidade aí que o mercado ainda se porta em relação ao setor jornada do cliente. Tá. Jornada do cliente é um tema que já é discutido há bastante tempo, né? Não é uma novidade, assim, pelo menos na nossa área de atuação. Assim, vou dar uma visão minha mesmo, né? Eu enxergo que quando a gente fala de jornada, a gente pode avaliar isso a partir de três, vou exagerar, tá? Correntes filosóficas. Imagine que você pode olhar para a jornada a partir da perspectiva de CS. Então, você vai olhar ali para uma jornada que começa no pós-venda. Ela vai ser muito baseada nos objetivos que o cliente tem para conquistar junto à tua solução e ao próprio negócio, se ele for uma empresa, ou se ele for um B2C também, por que não falar disso do cliente, né? E quando a gente fala de jornada do cliente CX, né? Essa estratégia ela já é um pouco mais abrangente. Então, você vai olhar de ponta a ponta essa jornada, inclusive a jornada de fluxo de venda, desde a primeira atração desse teu cliente, e ela é muito focada em pontos de contato, né? A gente chama de touch points. Então, quando você olha de uma forma muito generalista para o que está acontecendo, vejam só, né? Se você não for intencional, a jornada vai acontecer de alguma forma. Mas as empresas mais maduras, elas entendem que cada interação, ela influencia na retenção e no crescimento do negócio, né? Porque são essas impressões que constroem um relacionamento e que transformam, talvez, problemas em oportunidades. E existe uma terceira linha, eu acho que pouco se fala sobre isso, mas há uma certa confusãozinha, né? Mas existe uma visão da jornada a partir do UX, que é quando você fala da jornada do usuário, que já é a jornada dentro da solução, né? Uma jornada mais tecnológica. E geralmente a pessoa que trabalha com isso é um designer, né? Então são hard skills bem diferentes e não necessariamente você pode esperar isso de uma pessoa que trabalha com CX. Né? Uhum. E aí você falou, como é que isso evoluiu, né? Já falei um monte de coisa, mas olhando da perspectiva de experiência, vamos imaginar que sim, as empresas observavam isso de uma forma muito linear, e a partir de agora a gente entende que são ciclos, na verdade.
contínuos, né, de relacionamento, e eles podem acontecer a cada momento, a cada instante, às vezes é imprevisível até o que o cliente vai fazer naquele momento, naquela interação. Ele acha um caminho que a gente não tinha mapeado, né? Como se fosse um monte de formiguinha que vai andando e acha um buraquinho. E eu acho que a grande chave aqui é que as empresas despertaram para isso. Nós precisamos ser intencionais, porque se nós não desenharmos esse caminho, o cliente vai passar a construir a sua própria jornada e não necessariamente ela vai ser positiva, né? Uhum. Legal. Então você falou sobre vários pontos, né, e vários termos novos. Até eu vou depois colocar um dicionário aqui para quem não está acostumado com o X, CX, CS, né, esses termos que são usados para a construção da jornada do cliente, né? Mas assim, quando você vê uma empresa que está construindo uma jornada do cliente, né, seja ela pela escolha de uma experiência onde o cliente é o usuário central, né? A matriz central, um CX, por exemplo. Ou é só o sucesso do cliente, né? É o CS. Quais são os elementos essenciais que você considera como profissional de CS para construir uma jornada de cliente bem estruturada? Uma dica agora para quem está assistindo esse vídeo. Uhum. Bom, acho que tem muitas respostas, né, para essa pergunta, e existe sempre o contexto. Mas vamos pensar assim, eu vou até tangibilizar um pouco mais, né? A gente fala de jornada, o caminho que o cliente faz, né? Em primeiro lugar, trazer o conhecimento do cliente, né? Quem é esse cliente, qual a necessidade dele, o que está envolvido. Eu vou contar uma história bem rápida aqui, né? Só para a gente pensar. Porque às vezes a gente fala muito de teoria, mas o que é na prática essa jornada? Né? Outro dia eu precisava fazer, por exemplo, ir no dentista fazer uma limpeza, né? De dentes. E eu não sei se as pessoas já passaram por isso, né? Que estão assistindo aqui. É uma coisa do dia a dia. O que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha um plano de dentista. Aí fui pesquisar onde que estão minhas informações. Não sabia, né? Aí estava no e-mail lá, o número da carteirinha, tive que procurar. Aí procurei no Google quais dentistas que atendiam por esse plano. E perto da minha casa. Aí eu descobri que não tinham muitos dentistas. Daí eu falei, vou no particular mesmo, porque eu quero resolver isso logo. E aí eu entrei em contato com esse dentista por telefone. E por telefone eles me indicaram falar por WhatsApp. E aí lá no WhatsApp eles me mandaram as informações e a gente combinou tal. Um dia antes da minha consulta, eles me mandaram mensagem me lembrando, né, que eu tinha que ir lá e eu confirmei. No dia seguinte eu estava lá, eu sentei na cadeirinha e eles foram bem pontuais. Fui recebida pela recepcionista, depois o dentista me chamou para ir para a sala, aí vocês sabem, né, aquela coisa toda que não é muito agradável, e aí fizemos a limpeza. Na saída fiz o pagamento, me despedi, e essa foi a minha experiência de ir no dentista, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas existem elementos aqui que falam de quais foram os meus pontos de contato. Por vários canais, eu falei por telefone, eu falei por WhatsApp, eu pesquisei no Google, eu falei com pessoas, eu observei um lugar, eu sentei numa cadeira que foi confortável, na hora que eu estava no dentista, eu fiquei olhando para o teto, eu reparo muito no teto, assim, eu vi que era muito limpo, não tinha nenhum problema, assim, né? Não sei, essas coisas assustam. Não tinha uma infiltração, não tinha um vazamento. Não tinha uma infiltração, assim. Só uma historinha aqui que eu estou contando para dizer assim, essa foi a minha jornada de ir ao dentista. E ela envolve expectativas que eu tenho de que o lugar seja um lugar adequado, que as pessoas falem bem comigo no tom também adequado, que eu tenha agilidade nos canais de atendimento, que as pessoas falem comigo, que inclusive que ela me lembre, porque eu esqueço mesmo. Então, veja só, eu tenho certeza que o fato dessas pessoas terem me lembrado um dia antes não é algo ocasional. Existe uma jornada desenhada que diz, um dia antes você precisa perguntar para o paciente se ele vai vir ou não. Né? Então, voltando à sua pergunta, elementos, entendimento profundo de quem é esse cliente, o que ele está esperando e o que ele precisa. Em segundo lugar, quando a gente fala de empresas um pouco maiores, não agora necessariamente o dentista, né? A interação entre as equipes, porque não existe nada pior do que você falar com uma pessoa de vendas e depois chegar em CS
ou o sucesso do cliente, né, e ver que as equipes não se conversam. Isso tem muito impacto na experiência do cliente. É uma jornada não continuada, né? E também quando a gente fala de capacidade de adaptação às mudanças que acontecem, porque eu acho que uma das características principais da jornada é o dinamismo. Ela é muito viva, ela é muito dinâmica. Eu não falei aqui, né, mas nós precisamos muito considerar um ator que para mim tem importância, assim, tem um papel importante, né? Que é o CRM. Muitas empresas têm impactos na jornada dos seus clientes, porque o CRM hoje ele não está devidamente sendo usado, né, para o seu fim. Algumas empresas, inclusive, usam diferentes ferramentas para funis de venda, diferentes ferramentas para telemetria, diferentes ferramentas para helpdesk, ou até mesmo para sucesso do cliente. Tudo bem, não tem problema, desde que tudo isso converse, porque se o cliente chegar para um canal de SDR, né, o pré-vendas, e falar assim, olha, eu quero um atendimento, se esse profissional não sabe o que está acontecendo, se esse cliente já teve outros tickets abertos, se aconteceu uma situação, olhando para a telemetria, houve algum incidente, se ele não tiver essas informações, a ele já está insatisfeito ou é o primeiro atendimento, entender qual é o momento que ele está, né, na jornada dele, né? Exatamente. E aí, só para fechar, então, eu acho que já ficou um pouco evidente aqui, mas a experiência do colaborador, ela impacta muito na experiência do cliente. Então, as duas andam juntos, né? Perfeito. Que bom que você citou o CRM, que o Ágada ele é um CRM com uma junção de ferramentas ali justamente para facilitar a vida desse empreendedor que precisa ter essas pontas principais aí ligadas num canal só. Aproveitando para fazer meu jabá aqui. Não vamos deixar perder. Tu contou teu caso do dentista, eu vou contar um caso meu que eu tive num atendimento de advocacia, né? Eu tenho uma advogada, né, e a gente estava fazendo o atendimento e ela me deu uma informação meses atrás. E aí que é o atendimento longo, a jornada, porque no dentista você vai, resolve teu problema e você tem aquela experiência, né? Quando é o caso, por exemplo, onde você fica mais tempo com a pessoa que está te prestando um serviço ou que está te fazendo um atendimento, acontece de você falar alguma coisa, a pessoa na hora entendeu, gravou, uns meses depois fala, não, mas esqueci, tem tanta coisa na cabeça, não lembrava mais que tinha me passado essa informação. E ela fez uma coisa super legal quando aconteceu isso, que evitou um transtorno para a gente ali, que foi semanalmente ela me manda um relatório com os status dos itens que a gente tem discutido. Resolveu minha vida, não preciso mais nada. Então foi um elemento que ela trouxe dentro da jornada dela que para mim resolveu. Ela me manda aquilo uma vez por semana e eu já sei como é que estão os status das minhas coisas e está tudo certo. Então isso para mim foi um exemplo claro assim de quando o atendimento ele é mais longo, ele é contínuo, né? Que às vezes é o caso de um advogado, de um engenheiro que está fazendo um laudo, alguma coisa que você atende um período maior, não é um dia só, né? Não é uma experiência chave ali de ir num dentista, de ir numa consulta médica, né? Um período mais prolongado. Sim, então, inclusive isso tem muita relação. Pode falar. Pode falar. Não, é só você estava falando que quando você estava falando teu exemplo do dentista, eu lembrei desse também, e eu quis trazer ele também como exemplo de acontece também em atendimentos mais longos, e você tem que corrigir, às vezes, a jornada num momento de insatisfação, que dá tempo de corrigir. Você não precisa deixar o cliente ficar puto porque você não passou uma informação. Acho que dá tempo. Entender a jornada é você ir corrigindo ela no meio do caminho também, né? Quando dá algo errado. Com certeza. A tua advogada entendeu que a tua necessidade ou a tua expectativa era ter controle sobre o que estava acontecendo. Uhum. E ela, né, trouxe ali um mecanismo que te dava essa visibilidade do andamento e evolução das coisas. Inclusive, o CS trabalha muito desse jeito, sabe? Porque, vamos supor, nós temos... Depende, existem muitas estratégias, mas se você tem encontros periódicos com um cliente para falar sobre todas essas demandas, né? Por que ele vai te acionar todos os dias ou antes disso, se ele sabe que ele tem uma agenda contigo para trazer tudo isso e conversar, né? Então, acho que é um pouco do alinhamento de expectativas de quando é que a gente vai falar sobre isso. Legal. E quais que são os erros, Raquel, que você acha que considera, né, mais comuns que as empresas elas cometem quando elas vão mapear a jornada do cliente e gerenciar essa jornada, né, não só mapear?
Uhum. Isso você falou bem, né? Porque a jornada do cliente ela pode ser mapeada e ela pode ser também melhorada, né? Ou redesenhada. Vamos pensar que muitas empresas elas falam, não, bora fazer, né? A jornada do cliente. E aí senta um monte de gente dentro e desenha na parede, assim, e tal, né? Inclusive já Põe participei post-it. de momentos como esse. E é importante saber qual é a perspectiva das pessoas internas, né? Mas unicamente usar este critério para entender a jornada é um grande erro, né? Porque você precisa considerar o ator principal aqui dessa jornada, que é o cliente. Então, isso não reproduz necessariamente. Outro erro também, eu acho que conversa com esse, é quando você entende a jornada como um processo. Na verdade, os processos da empresa eles sustentam essa jornada, mas o que ele vivencia é algo unicamente dessa outra interface, né? Sim. Existem erros também voltados para, por exemplo, eu acabei citando um pouco antes, né? Quando você não considera diferentes perfis para essa jornada. Então, você acha que você criou um único caminho e que todos os teus perfis de clientes, eles vão estar satisfeitos ou vão se encaixar ali, né? Eu posso dar um exemplo mais concreto. Hoje, na OK, nós temos clientes de governo e temos clientes, por exemplo, que são autônomos, né? Então, é um perfil totalmente diferente, com necessidades diferentes. Eu não posso dizer assim, cliente de governo, pega esse artigo aqui de suporte e te vira, né? Inclusive, são tickets que eu falo, são receitas envolvidas muito diferentes. Então, são estruturas por trás diferentes, né? E eu acho que, por último, um erro que a gente pode estar... A lista é bem grande, né? Mas eu acho que um problema que pode acontecer também é quando a empresa, ela trabalha momentos muito pontuais da jornada, não olhando de uma visão mais holística, né? De uma visão mais integrada e, portanto, não há coesão naquilo que está acontecendo ali naquele trecho. Então, é importante ter a visão do todo para trazer, então, essa coerência de TUDs. Uhum. Legal. Eu acho que essa parte de entender o cliente, por exemplo, eu dividi em gerações. Fui por faixa etária também, não só por receita, porque eu entendo que há uma diferença de pensamento, de cultura entre gerações também, quando você entende a persona, né? Quando você vai dizer, esse eu tenho que atender desse jeito, esse gosta mais de conversar, esse eu posso mandar online, esse eu posso colocar um pouquinho de tecnologia, esse não dá, esse tem que ser um contato mais direto. Então, entender também a cultura, a geração, acho que isso influencia também no desenho ali da jornada, acho bem importante. Isso é muito verdade. Tá aí o WhatsApp, né? Para falar aqui no Brasil, ele é diferente que nos Estados Unidos, né? A nossa cultura. Exatamente, não funciona direito, né, o WhatsApp. Sim. Então, assim, falando em tecnologia e bem nessa parte de cometer esse erro, por exemplo, de não personalizar tanto para o cliente, para a persona, esse atendimento, hoje a gente tem uma questão, eu já vejo vários cursos, várias propagandas na internet, por exemplo, de pessoas dizendo assim, use inteligência artificial e automatize com um bot o atendimento do teu cliente e faça ele parecer humano. Não. Então, já tem muito disso de usar a tecnologia para substituir esse atendimento mais de contato direto e de tentar até aproximar o uso da tecnologia para esse contato direto. Não comprei os cursos, mas a princípio a propaganda que eu vi na internet foi essa. Então, assim, como que você entende o impacto da tecnologia e da inteligência artificial, que é o meio que se utiliza para parecer humano o atendimento, na personalização dessa jornada? Bom, então vamos lá, né? A pergunta que não quer calar. Qual o impacto dessa inteligência artificial? Como usar ela da melhor forma, né? Eu acho que o grande desafio está justamente aí, como tornar esse uso inteligente, né? Porque não tenho nenhuma dúvida de que isso veio para contribuir e ajudar muito a otimizar a vida humana, né, como um todo. E ela traz muito esse elemento de escalabilidade, de personalização, né, coisas que talvez de uma forma manual ou de uma forma um pouco mais high touch a gente não conseguiria garantir, né? Quando a gente olha para a jornada do cliente, vamos pensar, existem coisas que acontecem ali que a gente pode chamar de gatilhos, né? São gatilhos de coisas ruins ou boas, problemas, incidentes,
até uma alteração, um desvio de comportamento, que a gente precisa da tecnologia para nos alertar sobre isso. E a gente chama isso muito, conversa com as estratégias de CS, né? Quando a gente, a partir então desses gatilhos, a gente tem ali um playbook. O que é isso, né? Uma jogada ensaiada. Então, se eu tiver esse tipo de alteração, de anomalia, eu vou lá e jogo essa automação, eu notifico o CSM, ou eu mando uma mensagem automática para o cliente dizendo para ele o que está acontecendo, né? Então, são muitas coisas que a gente pode prever, a inteligência artificial ela pode nos ajudar sobre isso, e principalmente trazendo modelos preditivos, né? Não só trabalhando o que já aconteceu, mas evitando problemas futuros. Eu acho que tanto as empresas como os clientes têm muito a ganhar com isso. Uhum. Certo. E existe um equilíbrio entre essa automação e essa humanização na experiência do cliente, e como que a gente encontra esse equilíbrio, então, por exemplo, eu tenho um funcionário que faz o atendimento, mas ele estava sobrecarregado, eu coloquei ali uma tecnologia para atender melhor, para desafogar esse funcionário, enfim, como que eu acho esse equilíbrio entre tecnologia e o ser humano? Uhum. Acho que, de novo, né, sempre é preciso analisar esse contexto, olhando para o negócio e para a criticidade, às vezes, de algumas situações. Vamos usar automações, vamos usar inteligência artificial para trabalhar coisas que são corriqueiras, coisas que acontecem, né, todos os dias. Eu preciso de uma nota fiscal, a reemissão, né, talvez, da minha nota fiscal ou do meu boleto para pagamento, eu queria consultar quanto que está aí, né, o meu saldo. São coisas que a gente pode fazer esse self-service. Mas vamos pensar em situações mais críticas, eu vejo que o humano ali, muitas vezes ele é importante, não só para a resolução de problemas mais complexos, mas também para esse acolhimento, né, que às vezes a gente quer, né, e que faz parte das interações que a gente está acostumado. Então, acho que esse mix de experiências, né, por muito tempo, assim, a gente ouviu falar sobre, clientes que pagam pouco vão entrar numa jornada low touch, né, ou de baixo contato, ou clientes que pagam mais, eles vão entrar em uma jornada de mais proximidade, né, com uma pessoa dedicada. E não necessariamente, né, como eu falei, o contexto. Eu percebo, assim, que tem clientes que pagam bastante, mas eles não necessariamente querem essa interação com a gente. Então, surgiu esse conceito de smart touch, né, quando você mescla um pouco das duas coisas a partir daquele perfil e das necessidades dele. E eu acho que esse mix, novamente, né, de experiências, ele precisa ser calibrado a partir da expectativa do cliente. Certo. E quais que são os desafios mais frequentes nessa implementação dessas estratégias centradas na jornada do cliente? E aí a gente fala um pouco sobre maturidade, né? Maturidade das empresas. Porque quando você fala de experiência, quem que entrega experiência? Não é só o time de CS ou de CX, né? Então, ou de produto. Então, você pensar assim, uma coisa que impacta muito a gente fala muito sobre silos entre as áreas, né? Então, primeiro desafio talvez seja derrubar isso, porque as informações precisam fluir, as equipes precisam ser multidisciplinares, elas precisam ser colaborativas. E aí, de novo, é uma questão de maturidade e entendimento de como essa experiência deve ser entregue em todos os pontos da jornada, né? E eu acho que é muito difícil também, muitas vezes, transformar os dados e informações em ações, né? Porque, sim, beleza, agora criamos uma área, vamos pegar tudo que a gente tem, primeiro que já é difícil, né? Reunir, centralizar esses dados, não só de pesquisas, mas também de motivos de cancelamento, suporte. E como é que a gente engaja as equipes e fala assim, nós vamos transformar isso em planos de ação, e planos de ação que vão ser executados, né? E muitas empresas, a gente sabe, assim, é do ser humano, né? A gente não quer mudança. E, às vezes isso chacoalha muito, assim, a cultura. Então, a resistência à mudança é um desafio também, muitas vezes, a ser superado. Quando a gente fala eu falei um pouco mais cedo sobre transformar essas ações em realidade, né? A gente também pode estar falando aqui de falta de priorização.
O CEO está falando assim, ó, quero uma área de CX, mas ao mesmo tempo recursos não são direcionados para essa frente, ou então não há nem sequer menção sobre o quanto isso é importante para a diretoria, né? Então é importante que tenha esse sponsor. Enfim, são muitas coisas que a gente pode falar aqui, né? E eu acho que é o quanto esse setor também entrega de dados e informações para os outros setores, porque minha visão sobre o setor de jornada do cliente e sucesso do cliente é ele quem vai retroalimentar os outros setores, desde a parte de produto e serviço, seja produto ou serviço, que vai dizer, o cliente tal perfil está gostando disso daqui, tal perfil está gostando disso daqui, tal perfil está super insatisfeito, vai cancelar contrato, não vai mais recomprar. Então, eu acho que o principal desafio é esse setor ele provar através de dados e informações o quanto ele vai elevar o nível da empresa, a maturidade da empresa, como você falou no início. Então, eu vejo isso, assim, você reunir dados, que você falou, é muito difícil, mas para retroalimentar os outros setores e fazer com que isso seja aceito pelos outros setores, né? Então, perfeito. Voltamos ao CRM, né? Voltamos ao CRM, todas as informações centralizadas, né? Porque, com certeza, né? Vamos dar um exemplo prático do CRM. Foi feito numa ferramenta, utilizado uma ferramenta, o setor de vendas usa. Aí ele vendeu. Aí ele prometeu aquele detalhezinho lá que a empresa não entrega. Mas na hora da venda ele se empolgou, o cliente pediu, faz isso. Ele falou, faz, claro que faz. E aí, na hora que passou para o setor de onboarding, de atendimento ao cliente, não chegou essa informação desse detalhezinho a mais ali que ele tinha prometido. O cliente já entra torto, porque ele já começa a ficar brabo ali já nessa promessa que não vai ser cumprida. Então, dá um problemão mesmo. Eu já vivi isso. Sim, eu também. Todo mundo já viveu isso, né? Como empresas diferentes, né? Vamos falar assim, empresa pequena, empresa maior, ou mesmo a própria empresa que atende ali diferentes clientes, né? Como tu falou, o governamental e o autônomo, o escritório. Como que empresas de diferentes portes e de setores podem se adaptar a boas práticas da jornada do cliente para a sua realidade? Desde o escritório, que tem uma pessoa só, que é o eu presa, que eu sempre chamo, que é a empresa de uma pessoa só, fazer uma jornada do cliente, e uma big corporação ou um órgão governamental também implementar a jornada do cliente. Uhum. Bom, um pouco mais cedo eu falei sobre a jornada no dentista, né? Então, eu acho que já ficou claro que não precisa ser uma grande empresa ou uma empresa de tecnologia para a gente trabalhar a jornada. E aqui eu gosto de falar, e pode ser um pouco redundante, mas é importante começar pequeno, né? Então, a gente começa devagar e existem muitas técnicas sofisticadas que a gente pode usar com tecnologia e tudo mais, mas eu acho que partir do ouvir o cliente é o primeiro passo, né? Então, perguntas como como o cliente gostaria, qual o tom ele espera da sua empresa, né? Como ele quer se relacionar, por quais canais ele quer se relacionar com você, ou que tipo de suporte mais chega aí, quais principais dúvidas chegam aí? Será que a gente pode evitar esse tipo de dúvida? Né? Por exemplo, provavelmente, por que existe esse touch um dia antes, né, da consulta? Porque muita gente se esquece. Então, é uma dor que a gente corrige simplesmente com uma comunicação. E aí eu penso que olhar para pontos de contato nessa jornada e otimizá-los pode ser também um começo, né? Onde é que, olhando para toda essa jornada, está doendo mais? Eu tenho certeza que se você tem uma empresa e está assistindo a gente agora, é possível que você saiba onde que está doendo mais, né? Onde que o cliente está reclamando mais. E também comentei um pouco antes sobre a integração entre as áreas, né? Eu acho que trazer essa visão para a empresa de que o quão relevante, o tamanho do impacto, inclusive financeiro, pode ter essa mudança de cultura e de foco no cliente, né? Então, de novo, isso fala sobre também a experiência do colaborador e sobre custos operacionais, né? Legal. A gente comentou antes, na pergunta anterior, sobre
importância de métricas, de retroalimentar, a importância desse setor ser investido e dele ter um investimento, mas a gente não falou quais métricas que são importantes para isso, né? E aí eu queria ver de você, por exemplo, quais métricas e quais indicadores que você acha que são mais eficazes para avaliar e para otimizar essa jornada do cliente. Uhum. E não sei quem é que está assistindo aqui. Tem gente que pode estar um pouco mais familiarizado, né? E pode ser que você esteja chegando agora nesse universo de jornadas. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui já responderam aquela pergunta. De 0 a 10, você recomendaria a empresa para o seu amigo ou colega, O famoso né? NPS. Quanto que você recomendaria? É o famoso NPS, muito se fala sobre isso, né? Mas essa não é a única métrica que a gente pode usar. Muita gente fala que ela é uma métrica de satisfação, mas na verdade a gente costuma dizer que ela mede a fidelidade ou o quanto, no fim, o quanto esse cliente ele indica e ele é teu promotor, né? Ele vai falar bem de ti numa rodinha assim de conversa, né? Uhum. Inclusive, existem clientes promotores que cancelam, tá tudo certo, né? Ele teve uma boa experiência, mas você pode não estar mais entregando valor naquele objetivo específico. A gente pode falar também de pesquisas de satisfação, o famoso C7, né? A gente está falando aqui, talvez, de indicadores também que são mais operacionais, como tempo médio de resposta, tempo médio de resolução, tempo médio de atendimento, porque tudo isso tem impacto na experiência, né? Quando a gente fala mais sobre atingimento de objetivos, já é um pouco mais sério, a gente pode falar sobre taxa de ativação, tempo médio de onboarding. Quando a gente fala de indicadores financeiros, né? A gente pode falar de taxas de renovação, a gente pode falar de Net Revenue Retention, a gente pode falar sobre LTV, né? O Lifetime Value, são coisas um pouco mais voltadas para SaaS, né? Esse modelo de receita recorrente. Depois eu acho que você vai deixar um dicionáriozinho assim, né, para o pessoal. Eu vou escrever, já estou deixando aqui no vídeo. Vai ter um artigo no blog com dicionários de jornada do cliente para a gente falar e explicar todo esse vocabulário, esse palavreado. Então, vai estar linkado, inclusive, na descrição do vídeo, esse artigo. Massa. Mas, assim, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que o mais importante é não isolar nenhum desses indicadores. Uma análise cruzada é o mais indicado para a gente entender o que está acontecendo. E segmentada, né? Porque trazer um monte de dados que falam, né, de muitos perfis pode enviesar, talvez, necessidades que não são aderentes a algum público. Tá, legal. E é bem importante mesmo todos esses dados ali. Eu lembro que quando eu fiz o playbook da Ágada, eu metrifiquei também, coloquei a parte para fazer essas análises facilitadas, essa parte de tierização, para a gente conseguir separar as camadas de clientes também, para seguir com esses dados, porque eu acho que influencia também essas métricas, cada perfil de cliente vai ter as suas métricas específicas, então para conseguir separar e olhar todos esses indicadores, mas pela ótica do perfil do cliente também, que eu acho que Sim, uma análise e a segmentação é uma conversa à parte, né? E eu já vi muitas empresas que trouxeram uma complexidade para isso, assim, é uma coisa difícil, né? Mas você pode segmentar a sua base de clientes a partir de vários critérios, né? A partir de modelos de assinatura, a partir de área de atuação, a partir de maturidade, enfim, existem muitas formas. E pode ser que exista mais de uma forma correta. Né? Legal. Ou mix de critérios. Ou mix. Agora, Raquel, vou extrair o suco aqui da tua experiência, né? E vou pedir, por exemplo, se você pode compartilhar um exemplo, um case, né? Que ilustre bem essa transformação de jornada do cliente, algo que você tem orgulho, né? Que é algo que você olha e fala, nossa, realmente era um atendimento, conseguir reverter X% de insatisfação. Esse case eu acho legal contar também. Uhum. Bom, quando a gente fala de CX ou jornada, é melhoria contínua, né? Mas a gente construiu algo bem legal na AutoQI, que ainda está em uma fase de evolução, junto ao nosso programa de VOC. O que é isso, né? O Voice of Customer, que também é algo que está sendo bastante falado por aí, a voz do cliente, traduzindo, é um programa que unifica todas essas informações, todos esses canais,
todas as informações que estão originadas a partir do cliente, o que ele fala, mas também a partir de comportamento, como a gente centraliza isso e traduz isso para a organização como mensagem, né? Então, a gente fez um trabalho bastante árduo desde o ano passado para conseguir traduzir isso para a empresa. Hoje nós temos 17 pesquisas distribuídas, pulverizadas dentro da jornada. Além disso, nós desenvolvemos a gente chama de VOC Report, né? A cada quarter ou trimestre, nós emitimos para toda a companhia um relatório que unifica dados das pesquisas, ouvidoria, Reclame Aqui, dados de suporte, motivos de cancelamento, e que traz essas informações de forma reunida para que a gente possa não só ouvir, né, mas também agir. E aí, qual é o próximo passo? A gente construiu uma equipe que é itinerante, assim, e nós reunimos mensalmente diferentes heads de áreas, a gente chama de GT de experiência, ou grupo de trabalho, né? Eu tenho muito carinho por esse grupo, porque são pessoas que compraram mesmo essa ideia. O nosso próprio CEO, ele é um grande sponsor. E dentro dessa, imagine, você coleta todas as informações, você entende o que está acontecendo, e de repente você organiza isso em uma ordem de hierarquia, né? Uma hierarquia que nos ajuda a priorizar o que está doendo mais, né? O que a gente precisa ver nesse exato momento. E aí nós traduzimos isso em pequenas entregas que precisam ser feitas. Uma vez que a gente definiu quais são as entregas, a gente trabalha então dentro de um modelo ágil, que distribui para esses heads diferentes atividades que vão ser trabalhadas durante 30 dias. E ao final a gente faz uma apresentação para o nosso grande grupo de gestores, né? A gente trabalhou desde março do ano passado, foram mais de 50 entregas. E aí falou assim, beleza, né? Fizeram 50 entregas, mas qual foi o impacto disso na experiência do cliente? Qual foi o resultado, né? Porque entregar... Isso. E assim, é bem importante, se você for construir um programa de VOC, pense que existe um contexto ali. E no meu contexto, nós tínhamos grandes mudanças para fazer em relação ao cliente, como uma transição tecnológica, uma mudança de modelo também financeiro de assinatura. Então, são fricções que a gente teve que driblar, né? E aí eu acho que alguns casos foram bem emblemáticos, como, por exemplo, um dos nossos canais, e foi uma coisa tão simples, né? Um dos nossos canais, ele tinha uma configuração que, quando você entrava em um chat, em algum momento o cliente poderia entrar num caminho sem saída, e ali ele fechava. Nós tínhamos, assim, muitos clientes infelizes. A gente tem uma pesquisa de satisfação que revelava para nós esse problema. Olha, os clientes que entram ali estão muito insatisfeitos. O que está acontecendo, né? E aí, junto com a nossa rede de Customer Care, nós olhamos para isso, fomos nas entranhas desse fluxo de atendimento e fizemos essas correções. E hoje, assim, a gente tem um painel, né, que é de voz do cliente, e ele atualiza em tempo real, e a gente consegue monitorar exatamente esse canal, e a gente vê que o volume de clientes felizes ali, ele disparou, e a gente viu a queda muito drástica, assim, de clientes que nos avaliavam de forma negativa. É um canal que está sendo mais utilizado agora, né? Exato. E aí você tem que pensar, é uma pequena diferença, né? Mas que pode ter impactos lá na frente numa decisão, por exemplo, de vou renovar ou não com essa empresa, né? Certo. E outras coisas. A gente fez mudanças bastante até complexas, como a mudança do nosso fornecedor de telefonia. Nós fizemos uma nova base de conhecimento, fizemos várias atividades. Nós temos uma frente de education, né, que hoje está ouvindo a voz do cliente, fazendo seus ajustes para ir de encontro com essas necessidades. Então, trabalho contínuo e espero que os clientes AutoQI possam sentir essa diferença. Com certeza. Só de vocês já estarem monitorando que as pessoas estão usando, porque provavelmente elas usavam uma vez o canal, não conseguiam o que elas queriam e depois não voltavam a utilizar o canal, tentavam achar outra forma de serem atendidas, né? Então, só o fato de vocês já terem monitorado que elas estão usando o canal, sinal que corrigiu já o processo, né? Então, legal. Sim, o próprio NPS, a gente levou a pontuação em 7 pontos do ano passado para cá. Muito, muito, muito.
E se você pudesse agora dar um conselho para empresas que querem evoluir nessa gestão de jornada do cliente, qual que seria? Evoluir ou criar, né? Porque tem muita empresa que ainda nem entende que isso tem que ser um setor da empresa, não entende ainda a importância ainda desse setor nesse ponto, né, da empresa. Então, qual que seria esse conselho que você daria para esse empresário? Talvez eu vou sintetizar tudo que eu falei até agora, né? E posso até me repetir um pouco, mas ouça o cliente, pelo amor de Deus, faça isso. Escuta o que ele está querendo te dizer, né? Ali moram muitas oportunidades de melhoria e de aproximação com esses clientes. Então, ter essa consciência de necessidades envolvidas e trabalhar com dados reais, né, de experiência, não só percepções das equipes internas, eu acho que vai fazer muita diferença. E eu acho que quando a gente fala também de cultura, aqui eu não vejo que as equipes de CX ou CS são responsáveis pela cultura, tá? Esse é o meu ponto de vista. Acho que eles podem sim ser influenciadores e podem contribuir muito para essa construção. Mas times de people, né? Times de RH e o próprio CEO, né? Ele precisa dar essa sinalização para toda a empresa de que agora essa é uma pauta importante para a empresa. Porque sem isso as equipes não vão entender e é algo que se desdobra, né? Que é uma cascata que chega lá na ponta na interface com o cliente. E fala muito sobre tomada de decisão. Eu vi esse cliente que chegou aqui para mim, ele está com problema. Será que eu vou olhar a fundo no problema ou vou mandar só ele falar com outro time, né? Ou será que eu vou até o fim com ele para a gente resolver isso? Acho que quando a gente trabalha com essas expectativas e consegue alinhar esses dois mundos, a gente fala, assim, sobre experiências que valem a pena. Legal. Eu tenho uma frase sempre, Raquel, que eu falo que é indicador não é enfeite. Então, se o setor de CS está entregando os indicadores, os outros setores jamais podem sentar em cima desses indicadores ou botar na gaveta. Então, Forte. acho que é isso. Assim. Forte. Forte. Uma frase bem punch, assim, de indicador não é enfeite. Usem os indicadores. E eu queria agradecer essa tua participação, essa super entrega aí sobre jornada do cliente. Espero que quem assista esse vídeo consiga implementar e consiga melhorar os índices de satisfação, né, nas empresas e corrigir processos que às vezes não estão funcionando tão bem com essas dicas que foram dadas aqui. Obrigada, nossa, por ter entregue assim, cases da AutoQI, ter aberto aí toda essa tua experiência, essa tua vivência nesse setor. Imagina, Laura, é um prazer. Estou por aí nas redes sociais também, quem quiser se conectar. E esse é um tema que eu gosto bastante. Eu agradeço a oportunidade, Laura, de estar aqui contigo. Né? E desejo boa sorte para quem, a partir de hoje, pensou, não, vou fazer isso acontecer. Né? Então, pode ter certeza que se você ouvir o cliente, você vai conseguir bons resultados. Perfeito. Eu vou deixar os arrobas das suas redes sociais, principalmente do LinkedIn, que você é bem ativa lá e que eu sigo, para o pessoal te seguir também.